Por favor, tu me diz quando dá para começar a falar. Obrigada. Oi, gente, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês na nossa live. Quero já esclarecer que esse debate estava marcado há muitos meses, antes dessa pandemia e dessa crise enorme que nós estamos vivendo no Brasil chegar. Era um debate para discutir a cidade das mulheres, né, em tema dos nossos debates programáticos para o processo eleitoral. Mas, infelizmente, a situação se agravou muito no nosso país e, de forma responsável, nós desmarcamos muitos eventos para garantir aquilo que todos os cientistas, virologistas e infectologistas falam da importância do isolamento social e, ao mesmo tempo, da responsabilidade para evitar mais mortes. Hoje já são 77 mortes no nosso país, quase 3 mil pessoas infectadas, sem contar a subnotificação, porque o Brasil não assumiu um modelo de testagem rápida, assumindo outros modelos de outros países que tiveram uma infecção menor. Então, hoje, nós resolvemos transformar esse debate num debate sobre a questão das mulheres e o impacto na saúde, na vida, no bolso, diante da pandemia do coronavírus e seus impactos sociais e econômicos. E a gente está com um time muito qualificado, que eu quero imensamente agradecer a presença. Nós temos a nossa combativa, a deputada estadual Luciana Genro, que tem elaborado muito sobre o tema do impedimento, ou impeachment do presidente e também dos bilionários. Nós temos a querida Érica Hilton, que é uma das signatárias, junto com a Luciana e com nós três, e a Karen Santos, do pedido de impedimento do presidente, além de ser uma ativista da bancada ativista que nos orgulha, a nossa vereadora de Porto Alegre, Karen Santos, uma lutadora, a Kari Ricold, que é da área da saúde, traz um aspecto muito fundamental, que é da saúde pública e o impacto das mulheres trabalhadoras, né, Karen? A maior parte das nossas enfermeiras são mulheres e nós sabemos que os hospitais não têm os equipamentos de proteção individual. É uma insanidade o que está acontecendo aos nossos trabalhadores. Entrou aqui a minha companheira, Samia Bonfim, deputada federal de São Paulo, uma parceira de todas as lutas e que também vai contribuir para esse debate. Eu quero, antes de passar para a Luciana, fazer só uma consideração e pedir licença, mas eu sei que o debate estará em excelentes mãos, que está votando agora no Congresso Nacional o projeto de renda mínima. A partir de um texto que tratava do BPC, foi incluído um artigo de uma renda mínima para os trabalhadores e trabalhadoras, para que se possa, né, ter uma renda básica e familiar que permita o isolamento social. É um valor de R$500, podendo ser mais R$500, totalizando R$1.000 por família. E a nossa intervenção garantiu também que as mulheres chefes de família, que são muito mais impactadas, e 36% das famílias monoparentais são comandadas por mulheres, também possam acessar um benefício de R$1.000, mesmo não, né, enfim, não estava no corpo original do texto. É óbvio que é um começo pequeno, a gente precisa de uma maior renda para os trabalhadores poderem parar, os intermitentes, os informais, os trabalhadores ambulantes, mas é fundamental começar. E nós do PSOL temos destaque no texto para tentar ampliar essa renda e vamos fazer o debate político ali no plenário para tentar, de fato, que haja um avanço, mas, sobretudo, um espírito de que é preciso ter uma política para contemplar 100 milhões de brasileiras e brasileiros, como é o projeto da renda mínima que nós apresentamos como PSOL e depois apresentamos com o conjunto da oposição, porque neste momento é fundamental suspender os trabalhos para que a gente possa
ter menos mortes amanhã. Infelizmente, nós temos um presidente obscurantista, machista, lunático, que todos sabem que decidiu liderar a extrema-direita e não o país para combater essa pandemia. Portanto, além dessa luta em defesa da saúde, em defesa da renda mínima, uma luta pelo direito e a vida das mulheres passa por derrotar o Bolsonaro, né, e garantir que haja uma derrota dele nesse processo. Por isso, a luta do impeachment também é parte das nossas bandeiras. Meninas, muito obrigada por aceitar fazer essa live aqui na nossa página. Eu quero imediatamente passar para a minha combativa companheira Luciana Genro e agradecer muito a presença de vocês e a presença de quem está aí na rede nos ouvindo, pedindo licença para voltar lá no plenário e seguir a batalha. Só parece que está na câmera, então. Entro eu falando agora? Estão me ouvindo? Sim, Lu, é tu. Bom, pessoal, eu acho que tá todo mundo aí trabalhando muito, né, nesse momento de crise tão grande do nosso país. E eu acho que, em primeiro lugar, é preciso ressaltar o papel que o pessoal vem cumprindo nessa conjuntura, porque é uma conjuntura difícil em que o protagonismo fundamental é dos governos, porque são os governos que podem efetivamente determinar como as coisas vão acontecer, mas mesmo assim nós temos tido um protagonismo importante, não só pelo impeachment, né, pelo pedido de impeachment do Bolsonaro, que cresceu de forma muito vigorosa nos últimos dias, e especialmente depois do pronunciamento dele, e que foi um pedido ancorado por um conjunto de personalidades intelectuais, artistas, que demonstraram também a capacidade do pessoal, pelo menos da parte do pessoal que assumiu essa luta, de dialogar com outros setores da sociedade, de ampliar e de criar um movimento, mesmo que limitado pelas condições objetivas que nós estamos vivendo. De qualquer forma, além da questão do impeachment, a discussão sobre a renda básica, ela ganha uma relevância enorme, né? E isso também é mérito nosso de ter trazido essa pauta. E ela está pautada e ela está relacionada diretamente com essa questão trazida pela nossa live hoje, que é a discussão sobre a situação das mulheres, né? Porque nós temos aí um número gigantesco de mulheres que são precarizadas, que são autônomas, que são donas de casa, que são camelôs, enfim, que estão nessas profissões onde não há nenhuma garantia de emprego, né? Em outras áreas também, onde estão empregadas, são empregos mais precários, em que podem ser facilmente demitidas. Então, a discussão sobre a renda básica, que certamente vai ganhar ainda mais força nos próximos dias, e eu sei que a Fernanda está aí tendo que sair da nossa live, porque justamente estão discutindo isso hoje na Câmara, e a Sâmia também vai ter que ser parte dessa discussão, mas é a exigência mínima, né, que nós temos que fazer diante dessa situação crítica. E aí, obviamente, que vem todo um debate sobre quem é que vai financiar, quem é que vai pagar por essa crise, porque a crise ela vai se expressar nos próximos dias na debilidade do nosso sistema de saúde, né, porque nós vamos ver que vai faltar leito, que vai faltar respirador, vai faltar vagas para as pessoas que vão precisar de atendimento médico, e a crise vai se expressar na crise econômica. E já há, inclusive, uma pressão muito forte do empresariado e dos políticos, obviamente, que representam o empresariado, para aliviar a quarentena. E isso nos remete a uma discussão mais ampla sobre o sistema econômico e político que nós vivemos. Eu acho que essa pandemia, ela acaba revelando algumas coisas importantes que a gente precisa ressaltar nesse momento, que tem a ver não só com as mulheres, mas tem a ver com a classe trabalhadora como um todo. A primeira questão é justamente essa: quando a classe trabalhadora para de trabalhar, o país para.
Tá? Então, quem produz a riqueza desse país, quem produz o valor agregado em todas as mercadorias que são colocadas no mercado é a classe trabalhadora. Não é o dono da empresa que está lá na sua cadeirinha muito bem sentado. A outra questão fundamental é que agora nós vamos ver que toda discussão sobre ajuste fiscal vai ser deixada de lado. Aliás, já foi deixada de lado. Né? O próprio pai do ajuste fiscal, que foi o Henrique Meirelles, já disse que agora é hora de gastar. E aí é interessante essa reflexão, porque é hora de gastar, mas como assim é hora de gastar se não tinha dinheiro? Se o país estava quase quebrado, e isso vale para o país, vale para os estados e vale para as prefeituras. Estava todo mundo dizendo que estava quebrado, atrasando inclusive salário de servidores. E agora vai aparecer o dinheiro. Isso, obviamente, vem principalmente a partir do governo federal, mas vai aparecer também nos estados e nos municípios. E isso tem a ver com um fato gigantesco, que é a questão econômica, né? Que o ajuste fiscal não é uma necessidade técnica de uma economia que não tem lado. O ajuste fiscal é uma escolha política e ideológica. E os países, óbvio que isso não vale para os governos estaduais e municipais, mas o país ele tem poder de emissão de moeda. O governo federal tem poder de emitir moeda. Então, essa ideia de que não tem dinheiro, ela é totalmente falaciosa. Não é uma questão técnica, é uma questão puramente ideológica que já tinha aparecido também na crise de 2008, quando os governos saíram para salvar os bancos. O dinheiro apareceu para salvar os bancos. E agora o dinheiro vai aparecer também para dar algum alívio para o povo, porque se eles não derem algum alívio, de fato, nós vamos viver uma situação de irrupção social, porque não tem como as pessoas ficarem em casa sem ter ajuda do governo, e, ao mesmo tempo, vão também achar dinheiro para ajudar as empresas, né? Até porque, se as empresas quebrarem, os empregos também vão ser perdidos. Então, economicamente, também é interessante a gente olhar para essa situação como uma oportunidade para fazer uma discussão sobre a quem serve, né, as ideologias correntes de ajuste fiscal, de corte de gastos, de contingenciamento, que isso está a serviço de uma política que tem lado, né, que é defender os interesses dos grandes bilionários, dos grandes bancos, das grandes multinacionais. Eu iniciei hoje alguns vídeos mostrando quem são esses bilionários, né, que, inclusive, vários deles são conhecidos pela corrupção, né, o Joesley, o Wesley Batista, o Avan, o velho da Van, toda essa gente aí são os que detêm a grande quantidade de dinheiro. E a discussão que o povo tem feito hoje sobre a necessidade de diminuir o salário dos políticos, sobre a necessidade de cortar o fundo partidário, é reflexo da descrença na política que as pessoas têm, e a gente tem que dialogar com esse sentimento, né? Então, a gente tem que apoiar essas iniciativas, essas propostas, e, ao mesmo tempo, mostrar que o fundo partidário, por exemplo, tem 2 bilhões de reais, enquanto que os 10 bilionários que estão no topo do ranking da revista Forbes, tem 900 bilhões de reais acumulados, né? Então, esse contraste é muito importante de se mostrar que dinheiro tem, né? Que o país tem capacidade instalada, o país tem riqueza, né? Tem mão de obra e, portanto, pode sim ter dinheiro para atender às necessidades do povo nesse momento. E aí eu acho que a gente tem que pensar, e essa live pode nos ajudar também nisso, de como apresentar propostas que ressaltem o papel das mulheres nesse momento, né? Que ressaltem a importância dessa renda cair na mão das mulheres, que ressaltam a importância de se ter programas que possam auxiliar
as mulheres que estão fazendo a quarentena sozinhas em casa, com filhos, com crianças, né? Então, pensar também algumas políticas que digam respeito diretamente às mulheres trabalhadoras que vão ser extremamente prejudicadas e vão sofrer de forma brutal as consequências, tanto do ponto de vista da saúde pública, como do ponto de vista econômico. Então, deixo só essa bola aí para a gente ir jogando e as contribuições de vocês também nos ajudarem nessa elaboração coletiva. Obrigada, então, Luciana. Estamos escutando. Daí eu queria pedir agora, então, que a nossa deputada federal de São Paulo, Sâmia Bonfim, pudesse contribuir com a gente no debate. Boa noite a todos que estão nos assistindo e também as colegas, companheiras que estão participando dessa live. Quero parabenizar, cumprimentar a FER pela iniciativa. É muito importante refletir de que modo a pandemia do coronavírus atinge as mulheres brasileiras, que são a maioria da população, e também aquelas que cumprem com a dupla, a tripla jornada de trabalho, ou seja, que além do papel na produção, também tem que garantir a reprodução social. E no momento em que aumenta o número de pessoas doentes, ou mesmo que as crianças são liberadas da escola, que precisam ficar em casa, é sobre as mulheres que essa carga do cuidado recai, né? Então, para nós, individualmente, do ponto de vista da sobrecarga do trabalho, já tem um reflexo, um impacto gigantesco. Mas, para além disso, se a gente for observar, por exemplo, o número de inscritos e inscritas no CAD único são sempre as mulheres também, a sua maioria, não é à toa, né? Quando a gente fala em miséria, em exploração do trabalho, o capitalismo se utiliza das opressões para poder aprofundar a sua exploração e a sua margem de lucro. Assim que a pandemia do coronavírus chegou no Brasil, causou grande preocupação em todas nós. Primeiro, pelo que significa o vírus em si, a sua capacidade rápida de transmissão, de contaminação e a sua gravidade, em especial nas pessoas que são grupos de risco, como os idosos, os que têm doenças crônicas, mas também pelas condições específicas do nosso país, seja pela extrema e profunda desigualdade social. Então, nos últimos dias, a gente está acompanhando muitos casos nas favelas, comunidades, periferias do Brasil, em que as pessoas mal têm acesso a saneamento básico, né? 50% da nossa população não tem acesso a esgoto tratado, 30% não tem acesso à água tratada. Então, o que é pedir para que essas pessoas tenham condições de higiene, sendo que muitas vezes no local onde elas moram, passa esgoto a céu aberto, ou como vários exemplos aqui da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, que são os mais noticiados na mídia, não sai sequer água da torneira. Sem contar que as condições materiais do nosso povo também estão cada dia mais difíceis, ou seja, as pessoas não têm dinheiro para comprar sabonete, para comprar álcool gel. Por isso que também no dia de hoje o PSOL fez um protocolo de um projeto de lei para ter um plano de emergência das periferias e comunidades, para garantir que a população mais vulnerável tenha acesso aos itens básicos de higiene, à cesta básica, e para que, caso algum deles fique adoentado, possa ser locomovido para um lugar, de preferência um hotel que tenha alguma vaga disponível, para que não precise, enfim, passar por uma situação ainda mais difícil caso a contaminação do coronavírus chegue à sua casa ou à sua família. Mas tem uma outra condição específica do Brasil que tem a ver com o sujeito que ocupa a presidência da República. Não é exagero dizer hoje que pior do que o próprio coronavírus é o presidente Bolsonaro, ou mesmo dizer que ele, nesse momento, é o pior presidente do mundo lidando com o problema do coronavírus. Porque aqui não se trata somente de pensar iniciativas para combater esse mal, se trata de ter que disputar a narrativa com o presidente de que sim, pandemia é pandemia, não é gripezinha, não é fantasia, não é histeria. Ela é sim um grande problema e que o isolamento social não somente deve ser estimulado, mas deve ser garantido como um direito. E é por isso, como a Luciana Genro muito bem já colocou, que a gente, desde o início, batalha pelo tema da renda básica ou uma renda mínima universal, para que nesse período
de pandemia de 3, 4 meses, a população não precise ser obrigada a escolher ou a morrer de vírus ou a morrer de fome, porque é fato, 40% dos trabalhadores do Brasil são trabalhadores informais, há muitos desempregados, pessoas com uma renda baixíssima, de extrema vulnerabilidade, que também têm o direito de ficar em isolamento social por elas, pelas suas famílias, mas também pelo restante da população brasileira. Por isso que a gente combina a luta de tentar garantir a aprovação de direitos básicos nesse processo de pandemia, do ponto de vista da saúde pública, seja garantindo condições de trabalho para os trabalhadores da saúde, em especial as mulheres, né, que são maioria, que não têm acesso muitas vezes a EPIs, a materiais de higiene, de limpeza, e que aqui no Brasil ainda não têm o direito ao exame de coronavírus garantido, correndo o risco da sua saúde também de transmissão do coronavírus para os pacientes, mas também de saúde pública no sentido de garantir orçamento e investimento para o SUS, que é um dos nossos principais patrimônios, mas que infelizmente vem sendo sucateado há muitos anos, em especial desde a aprovação da Emenda Constitucional 95, de congelamento de gastos sociais por 20 anos no Brasil. E também do ponto de vista de garantir conquistas de proteção social para os trabalhadores, com eixo na renda básica universal, que pode ser aprovado no dia de hoje. Claro, tem as dificuldades e debilidades do parlamento, é muito difícil que seja a proposta que o PSOL defende, que é de um salário mínimo para todas as pessoas, mas o que a gente conseguir arrancar no dia de hoje já é uma sinalização importante para que a população não precisa ficar à míngua num momento tão difícil para todo mundo. Mas essa luta em defesa de direitos para a população pode e deve ser combinada à luta política, justamente porque o principal vetor de transmissão do vírus, ou a pessoa que mais dificulta com que o nosso país possa lidar com esse problema da forma menos traumática possível, é o presidente da República. E as declarações e atos que ele vem fazendo nos últimos dias são muito, muito problemáticos, e mostra que ele está a serviço de uma elite dessa mais nojenta, feroz e exploradora, exemplo do velho da Havan, do próprio Roberto Justus, do empresário dono do Madeiro, que nos últimos dias circularam muitos áudios e vídeos, ignorando completamente a dor, o sofrimento e a morte de tantas pessoas, dizendo que o que é isso perto dos milhões que na prática eu vou perder, né? Ele fala da economia do país como se essa fosse uma economia justa, igualitária, como se fosse para o povo, né? Estão mais preocupados com os lucros que eles podem perder. Por isso o presidente teve aquele discurso irresponsável de mandar as pessoas saírem do isolamento, e isso acaba estimulando outros empresários a obrigar os seus trabalhadores a voltarem para o local de trabalho. O que nós propomos é o contrário, que sejam justamente essa elite feroz que sempre lucrou sobre o trabalho da população, que eles paguem a conta da crise. Sabe por quê? Não é por maldade nem por vingança, é porque eles têm uma capacidade de contribuição muito maior do que todo o povo brasileiro. Veja, são 900 bilhões de reais que esses mega bilionários concentram todos juntos. Só o velho da Havan, o Luciano Hang, são 11 bilhões de reais. E esse dinheiro não é taxado, sem contar os lucros dos bancos, que ano após ano batem recordes nos seus lucros, e esses lucros também não são taxados. É daí que deve vir o dinheiro para garantir o sustento da população nesse momento de dificuldade que boa parte do povo brasileiro está passando, e é por isso que o PSOL está batalhando na Câmara de Deputados. E também observando as demandas específicas das mulheres que podem ser mais vítimas de violência nesse processo. Nós estamos formulando um projeto de lei junto às mulheres da rede de enfrentamento à violência aqui em São Paulo, para pensar como é que o Estado pode amparar as mulheres vítimas de violência num contexto tão difícil, em que é necessário um confinamento, mas que isso para muitas delas traz riscos, porque é dentro de casa que muitas mulheres são agredidas e são espancadas pelos seus companheiros, e num contexto como esse, que você não pode sair de casa, para onde ir? Então a gente precisa ter um esforço de formulação, observar o que está acontecendo nos outros países, para também oferecer uma saída para que
o caos, né, da pandemia também não seja acompanhado para ainda mais sofrimento para as mulheres brasileiras. É isso. Obrigada, Sâmia. Então, Érica, queria, co-deputada estadual, né, militante transfeminista do PSOL, pudesse falar um pouquinho para a gente também. Sim, bom, primeiro, obrigada, Fernanda, pelo convite. É uma pena que nós não estamos aí presencialmente por conta dessa pandemia que tomou o mundo, mas é uma satisfação estar aqui com essas mulheres incríveis, a convite da Fernanda, e espero que isso passe muito em breve para que a gente possa se encontrar, se abraçar, se beijar, celebrar as nossas vidas, as nossas lutas e a nossa existência, né? Eu acho que a Luciana e a Sâmia já fizeram um panorama bastante interessante da situação tanto financeira e econômica do nosso país, tanto dos pronunciamentos e das colocações criminosas e irresponsáveis que o presidente da República tem feito, e aí reforçando que nós estamos aí empenhadas numa luta cotidiana para derrubar este presidente, para tirar este ocupante da cadeira da presidência, porque Bolsonaro já demonstrou desde quando tomou posse até os dias de hoje que não tem capacidade, que não tem condição, que não tem competência, que não tem estrutura moral para ocupar um cargo tão importante. E aí somos pegos por esta pandemia que assola o mundo e vemos e comprovamos, né, o quão irresponsável e perigoso é termos Bolsonaro como presidente. Eu fiz um Twitter recentemente que dizia que as LGBTs já avisavam sobre o perigo que é Bolsonaro, e agora o mundo está podendo ver quanto Bolsonaro é perigoso e colocam a vida das mulheres, dos idosos, das crianças, de toda a população em risco, fazendo os pronunciamentos como ele fez, né? Eu vim da área de gerontologia, trabalho com os idosos e sei o quão grave, o quão perigoso e não precisa ser formado em gerontologia para saber o quão grave e quão perigoso é este pronunciamento que pode colocar a vida de milhares de pessoas em risco. E aí, falando um pouco sobre essa pandemia assustadora e a relação das mulheres com esta pandemia, as mulheres que sempre foram precarizadas com ou sem pandemia, e principalmente as mulheres trans e travestis, que é uma coisa que eu tenho batido muito aqui em São Paulo. Nós estamos discutindo uma renda básica mínima para assegurar a dignidade, a sobrevivência e a vida dessas trabalhadoras, que 90% se encontram na prostituição violenta compulsória. Não há registros na história da humanidade onde um grupo de mulheres precisem, por sobrevivência, se prostituírem. E eu não estou falando isso de uma forma moralista ou para tentar moralizar a prostituição. Esta é uma denúncia que se torna mais forte neste momento, onde essas trabalhadoras não podem sair para as ruas, não podem exercer a sua profissão, não podem manter contato com os seus clientes. O trabalho sexual, que é um trabalho direto, e nós temos uma população essa da qual eu também faço parte, que 90% das mulheres se encontram em quadro de prostituição e agora não podem ir para suas casas, né? Não podem ir para as esquinas e nem trabalhar nas casas das cafetinas. Eu tenho recebido uma série de mensagens pedindo ajudas de cesta básica, buscando medidas paliativas que dê conta de dar o mínimo de dignidade, trabalhar pela internet, enfim. As mulheres sempre na linha de ponta de todas as crises, sejam crises sanitárias, sejam crises econômicas, sejam todas quais forem essas crises, as mulheres estão ali segurando as pontas. E agora, diante dessa pandemia, a gente percebe quanto as mulheres trans travestis se encontram numa berlinda porque não podem exercer o seu trabalho, as mulheres mães que ficam dentro de casa e têm que ficar com as suas crianças. Eu vi alguns dados, eu não me lembro agora se foi China ou Japão, que as feministas já diziam sobre o aumento da violência doméstica devido à quarentena. Então nós temos também mais este cenário. Nós vivemos em uma sociedade estruturada pelo machismo, estruturada pelo patriarcado, uma sociedade que não se dispõe a discutir essas questões porque acham que são questões identitárias, porque acham que são questões menos importantes. E agora, quando nós nos encontramos na maior crise sanitária do período moderno, a gente percebe o quanto discutir gênero é fundamental, inclusive para diminuir o número de violências domésticas que vêm sendo levantadas nesses últimos dias, né? Então a gente percebe o quanto esta pandemia atinge a vida das mulheres mães, a vida das mulheres trabalhadoras, a vida das mulheres transexuais e travestis, o quanto a pandemia está diretamente ligado e o quão agora a gente enxerga a necessidade de se fazer um debate qualificado
fora dos períodos de crise, para tratar dessas questões, porque aí a gente pensa nas mulheres mães que agora não tem com quem deixar suas crianças, a gente pensa nessa sociedade que é calcada na desigualdade, que é calcada no racismo, que é calcada numa economia completamente distorcida, e a gente fala em tempos de quarentena, de isolamento, de ficar em casa, e eu fico pensando na minha própria casa, né, onde somos 3 irmãs, a minha mãe, o meu padrasto, num conjunto habitacional, e não tem aonde, não moro com a minha mãe agora, mas essa é a realidade da minha família, e não tem aonde a gente exercer o privilégio da quarentena. Então eu acho que também deveria ser um debate que a quarentena não deveria ser um privilégio, a quarentena deveria ser um direito adquirido, e ainda que as famílias não pudessem se isolar dentro das próprias casas, mas que as pessoas deixassem de trabalhar, ver os metrôs, as estações de CPTMs de São Paulo às 7 horas da manhã é uma coisa assustadora, porque nós estamos realmente desassistidas de governos, nós não temos governantes que tenham tomado atitudes e medidas, e ainda para piorar, nós estamos diante de um presidente que é o pior gestor, e olha que se nós pensarmos no mundo, se nós pensarmos nos presidentes, nos primeiros ministros, nós pensarmos em toda a estrutura política de outros países do mundo, elas não são boas, elas não são agradáveis, mas aí a gente se depara com o Bolsonaro conseguindo ser o pior presidente, o pior gestor de todo o mundo. Nós não vamos perdoar Bolsonaro por ter que concordar com algumas atitudes do João Dória. Nós não vamos perdoar Bolsonaro por abandonar o nosso país à margem, por deixar as famílias, por não pensar, por não discutir uma renda mínima para as pessoas, por tratarem as populações de rua da forma como está sendo tratada, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja em todos os lugares que a gente tem visto. E quando nós estamos falando de mulheres, nós também estamos falando de mulheres que estão em situação de rua, que não estão podendo se utilizar da quarentena, que estão correndo risco, e é risco de vida. Esta é a pior crise que nós já enfrentamos no período moderno. Não é uma brincadeira, é uma crise que vai levar várias vidas. E aí querem se cortar dinheiro, que a Sâmia e Luciana já trazia muito bem, querem começar o corte por aqueles que são mais oprimidos, querem começar os cortes pelos mais vulneráveis, querem começar os cortes pelas pessoas que menos podem, de vez taxar as grandes fortunas. Foram 165 bilhões de reais destinados pelo Paulo Guedes aos bancos, e esse dinheiro poderia ser utilizado para tentar solucionar um número imenso de famílias que sobrevivem fora da pandemia, com um salário mínimo. A família popular brasileira, a família trabalhadora, a família preta, a família que já tem que sobreviver sem dinheiro, que já enfrenta a crise fora da pandemia, consegue se virar se o governo oferecer um salário, um valor digno de sobrevivência. Falar em R$300 mensal, com famílias que têm 3, 4 filhos, idosos, pessoas doentes, é um desrespeito com a sociedade brasileira, é um desrespeito com as mulheres que são arrimos de família em sua grande maioria. Não olhar para a questão dos idosos, que muitos passam pelas ILPIs, pelo Centro Dias. Até agora eu não ouvi ninguém, eu não ouvi nenhum secretário, nenhum ministro falar sobre a situação das ILPIs. Para quem não sabe o que é ILPIs, é os antigos asilo, né? Mudou-se o nome depois para Instituição de Longas Permanência. Até agora eu tenho acompanhado como que vem sendo esse trato com as populações mais velhas, e eu não ouvi nada acerca deste assunto. Então as mulheres que estão na linha de frente sempre, que são a ponta de todas as conjunturas, que agora precisam ficar em casa aguentando os seus maridos e a violência doméstica que cresce neste país, e nós não conseguimos fazer um debate qualificado porque os governos que estão postos boicotaram o debate de gênero, boicotaram o debate sobre a violência doméstica, boicotaram o debate sobre o machismo, o feminicídio, e agora nós estamos tendo que ver mulheres aprisionadas em sua casa por conta de um vírus, sendo vítimas de tudo isso que nós estamos tentando há anos discutir. Nós estamos vendo as mulheres não conseguindo trabalhar e ter o seu sustento, como é o caso das profissionais do sexo. Nós estamos vendo as mulheres tendo que sair, aquelas que não podem ficar em casa, e aí eu já faço um apelo nesta live para que, se você, mulher que tem uma empregada doméstica, que tenha trabalhadores domésticos de qualquer sentido, dispense os seus funcionários e
paguem os seus salários, mantenham os seus salários, porque a gente sabe quem são as trabalhadoras domésticas desse país. As trabalhadoras domésticas desse país têm cor, são as mulheres negras que não estão podendo ficar nas suas casas, porque tem que ir lá manter o seu trabalho para garantir o sustento da sua família. E nessa configuração, elas precisam solicitar outras mulheres para ficar com as crianças, já que as escolas estão fechadas. A nossa sociedade calcada pelo patriarcado, calcada pelo machismo, que nunca pensou nas mulheres, que nunca pensou na população negra, agora se encontra diante de uma pandemia assustadora, que será avassaladora neste país, porque quando nós não temos governantes que tenham um pulso firme, como quando o ocupante da cadeira da presidência faz um pronunciamento como ele faz, a gente sabe que nós enfrentaremos, nós nem chegamos no pico da pandemia ainda no Brasil. E quando nós chegar, nós sabemos que ela será avassaladora, porque não há preparo, porque o país não se preparou, e as mulheres estarão ali na linha de frente segurando isso, e não é justo. Nós precisamos passar agora por esta pandemia e retomar os debates que foram silenciados, retomar os debates que eles não querem, que é o debate de classe, que é o debate de gênero, que é o debate de regionalidade, porque muitas regiões sequer têm água, as periferias de São Paulo não tem água, e uma das recomendações da OMS e outras autoridades em saúde é que a gente lave as mãos, é que a gente use o álcool em gel. Quantas mulheres mães, quantas mulheres trabalhadoras, quantas travestis têm condições neste momento de comprar álcool em gel? O álcool em gel que subiu o preço de forma dramática, de forma drástica neste país. Bairros e mais bairros sem água, aquelas e aqueles que sempre estiveram na ponta, que são as mulheres, que são a população indígena, que são os negros, que são a comunidade LGBT, são as mais atingidas, são as que mais sofrem diante desta pandemia. Por isso que é importante que todos nós tomemos consciência de que quando esta pandemia passar, o debate sobre classe, o debate sobre gênero e o debate sobre raça será retomado com força total para que nós possamos, num futuro, enfrentar a pandemia, ou não pandemias, com capacidade, com debates qualificados. O que os governos têm feito agora é inadmissível, é assustador, é preocupante ver a forma como Bolsonaro e seus ministros têm se preparado para enfrentar esta pandemia ou não se preparado. Então eu acho que a Sâmia, a Fernanda, a David têm feito um trabalho exemplar na Câmara Federal. Esse pedido de impeachment foi apresentado no momento mais oportuno. Nós não poderíamos seguir como esquerda de braços cruzados, vendo e assistindo às barbaridades que Bolsonaro tem feito e não apresentar nenhuma saída, nenhuma proposição. Se este era o momento do processo de impeachment, o trabalho tem sido incrível, a gente espera com que isso passe, a gente está tentando trabalhar de forma remota para atender e a maior parte da população que a gente consegue, porque são muitas pessoas desesperadas, são muitas pessoas em quadros de vulnerabilidade, e agora a gente não tem muito o que fazer. Nós tínhamos que ter enfrentado a crise hídrica muito antes da pandemia. A gente tinha que ter enfrentado várias crises que agora demonstram uma periculosidade à vida antes desta pandemia chegar. Que a pandemia agora nos sirva de aprendizado, que a pandemia nos sirva de impulsionamento para que a gente qualifique, para que a gente fortaleça os debates que eles não querem e que a gente continue pressionando para que os trabalhadores, para que os mais pobres, para que os mais vulneráveis não paguem essa conta. Não é justo. São os bancos, são as grandes fortunas que precisam pagar esta conta. Não é quem trabalha, não é quem faz a economia girar. A Luciana Genro falava uma coisa, já para encerrar, muito importante, que é a classe trabalhadora é a força da economia. E agora essa pandemia tem mostrado que este país, a nação, o mundo, não se movimenta e não existe se não for pelos trabalhadores, pela mão de obra que é usada todos os dias. Então que a gente possa dignificar, valorizar e dar uma vida digna e justa aos trabalhadores depois dessa pandemia. Que essa pandemia possa abrir os nossos olhos enquanto nação, que essa pandemia possa abrir os nossos olhos enquanto sociedade e mostre, coloque à tona tanto de sujeira e de porcaria que nós temos na sociedade e que precisa ser limpada. Espero que a gente se cuide, que a gente fique em casa, que a gente não ouçam as barbaridades que Bolsonaro tem dito, que a gente consiga fazer um trabalho exemplar, ainda que de forma remota, que passemos por isso bem, passemos por isso viva. Maju e Emicida já dizia, no passado nós morremos, esse ano a gente não morre, vamos passar por isso, vamos superar e depois disso vamos propor um novo projeto de mundo que
discuta aquilo que precisa ser discutido, para que quando crises assustadoras como essa chegue, nós estejamos preparados. Era isso. Obrigada, querida. Obrigada, Érica. Até a Érica falou agora do processo do pedido de impeachment, né? Depois, Samia, no final, tu pode, por favor, relembrar os artistas, as celebridades intelectuais, né, que estão assinando, e lembrar que aqui nos comentários está fixado o endereço para quem quiser assinar e não tiver assinado ainda. E agora eu queria pedir para Karen Santos, que é a nossa vereadora de Porto Alegre, falar, por favor. Então, oi, pessoal. Primeiramente, eu queria dizer que é muito importante a gente estar aqui em quarentena, mas estar utilizando aí das redes para estar fazendo esse tipo de debate político. Temos muito que conversar com o nosso povo, e eu acho que a gente ter mantido a atividade de mulheres e estar contextualizando com a situação que a gente está vivendo da pandemia é um passo que a gente tem que fazer no movimento de mulheres, no movimento social negro, no movimento da esquerda, assim, que é relacionar as questões que a gente debate. Porque, infelizmente, a gente vive num mundo que as pessoas estão no mito de que somos todos iguais e que a gente vive numa democracia e que a normalidade que a gente vivia antes era bom para nós. E a gente já vinha denunciando essas condições desiguais de vida, e não é querer ficar disputando quem sofre mais ou quem sofre menos, mas são condições que são determinantes nas condições de vida e de trabalho e também na nossa subjetividade. Eu, enquanto mulher negra vereadora, tenho condição de vida completamente diferente com uma branca da vila. E a gente tem que entender, quando a gente propõe política pública, quais são essas especificidades. É diferente viver em Porto Alegre, que a gente tem um IDH super desenvolvido, do que a condição de vida do Norte, do Nordeste, das regiões mais empobrecidas. Então, entender que o povo não é um bloco único, que a gente tem especificidades, e que a gente precisa, para projetar a política pública, a gente precisa entender isso, é fundamental. Eu digo isso porque todo mundo questiona, o que tem a ver agora a luta das mulheres com a questão da pandemia? Tem muito a ver. Nós trabalhamos mais no trabalho doméstico, nós estamos mais nas atividades de ponta hoje da crise, que é a área da saúde. Nós temos que ficar em quarentena, estamos dentro de um local de trabalho que tem todos os dados e as estatísticas que apontam que é o local onde mais ocorre a violência doméstica, que é o espaço do nosso lar, que é o espaço da nossa casa. Então, a gente precisa conversar com as pessoas sobre isso. Vamos usar esse tempo aí de quarentena, de isolamento, para resgatar essas redes, porque está todo mundo utilizando as redes para falar sobre muita coisa. A gente tem algo a dizer. Movimento de mulheres, movimento negro, nós da esquerda, nós temos algo a dizer que explica essas condições de vida. Assim como também tem as igrejas que explicam, né, pela questão da mulher ter vindo da costela do Adão, o mito da inferioridade biológica, que o negro é mais próximo do macaco do que do ser humano. Eles também têm explicações em relação a essas questões objetivas que estão colocadas hoje. Quais são as nossas explicações históricas, pautadas na história do nosso povo, que infelizmente também é algo que não está dado dentro das estruturas aí das escolas públicas e privadas do nosso país. Então a gente tem muito aqui correr atrás nesse sentido, e usar esse tempo que a gente está de quarentena para, além de resgatar essas redes de solidariedade, correr atrás das cestas básicas, fazer a fiscalização, que a gente não pode deixar que esses governos aí, em âmbito de município, de estado, em âmbito de governo federal, governem por decreto. Então temos que estar também fiscalizando, usando das redes para a gente estar colocando aí o que está acontecendo, se a política pública está chegando lá na ponta, como está chegando, em que condições está chegando, né, quais são os planos de ação para a gente conseguir minimamente sair dessa crise melhor, porque voltar para a normalidade, para nós, não é o bacana. A gente está vivendo um país que tinha 40 milhões de pessoas na informalidade, um ascenso gritante de violência policial, racista, sobretudo ali no eixo São Paulo, Rio de Janeiro. A gente está vivendo uma falta de perspectiva para a juventude que estava acessando as universidades e não estavam conseguindo se realizar no seu local de atuação. Tudo isso é a normalidade antes da crise. Então, o Brasil não estava preparado para enfrentar essa crise de frente. Todas as políticas neoliberais, a reforma trabalhista vai tirar o Brasil da crise, não tirou. A reforma da Previdência vai tirar o Brasil da crise, não tirou. Terceirização das atividades, tudo pelo contrário, piorou as nossas condições. Hoje está conseguindo minimamente ter o básico para oferecer para as pessoas para sobreviverem, ter o direito à quarentena garantido. A gente vem discutindo muito isso, né? O direito à quarentena, quem é que tem garantido isso e quem é que não tem? E como é que a gente, enquanto movimento que se importa de trabalhadores, de mulheres, de empobrecidos, de marginalizados,
como é que a gente coloca a nossa rede à disposição dessas conexões, porque a partir do básico, que é o alimento, que é a água na torneira, que é a luz, que é parar com essa reintegração de posse. Eu acho um absurdo estar acontecendo reintegração de posse no meio de uma pandemia. É o direito à moradia garantido. Como é que dentro desse contexto do básico, do mínimo, do imediato, a gente faz essa discussão de que não dá mais? A estrutura do Brasil, econômica do Brasil, não dá para as pessoas conseguirem ter o mínimo de condição para sobreviver, para se realizar naquelas profissões que se formaram, para a gente conseguir desenvolver a nossa economia, mas não na perspectiva dos ricos e dos poderosos. A gente quer sim desenvolver a economia, a gente quer que o Brasil volte a crescer depois dessa crise, mas para resolver os nossos problemas básicos e essenciais. É um país de 520 anos que ainda é um dos países mais segregados do mundo, onde a gente tem uma base, e nessa base dessa pirâmide está as mulheres, está os negros, está os indígenas, está os quilombolas, e as pessoas não têm dificuldade de enxergar isso. Como é que a gente desnuda essa realidade? Como é que a gente contribui nessa quarentena para que as pessoas façam essas relações, né? De que não é à toa a gente está passando pelo que está passando, não é uma simples crise, uma gripezinha, mas também os governos que estavam colocados aí não contribuíram para a gente ter um sistema de saúde único forte, um sistema educacional que ensine essas desigualdades desde a base de gênero, que propõe uma educação antissexista, antirracista, que a gente consiga avançar numa discussão dentro da categoria de saúde, que é o racismo institucional, que muitas vezes distrata as comunidades mais empobrecidas, que muitas vezes distrata as pessoas de cor negra, né? Então, são várias questões, assim, que eu acredito que essa crise que a gente está vivendo, que é política, que é social, que é econômica, está nos dando um chacoalhão também. Fortalecer essas redes de solidariedade e pensar um projeto de nação a partir desses problemas que a gente está sabendo na ponta da língua quais são. Está todo mundo debatendo o que está acontecendo no seu bairro, no seu local de trabalho, está todo mundo esperando respostas. Não vai vir essas respostas do governo Bolsonaro. Está muito acertado a gente dizer fora Bolsonaro e dar conteúdo para esse fora Bolsonaro. Então, um governo que não tem compromisso hoje nem com a situação concreta que a gente está vivendo, de recursos imediatos para a saúde e para as questões sociais que envolvem o controle dessa pandemia, quiçá pensar uma emancipação, um trabalho mais digno, emprego, de fato, para essa juventude, para o povo mais marginalizado, assim. Então, são questões que se acumulam, muitas tarefas acumuladas para a gente, e que bom que a gente está utilizando dessa quarentena para garantir esse tipo de discussão. Temos que avançar mais, além de, sim, estar lá no pé, não é nós que temos que estar nesse momento abrindo mão de estar fiscalizando e de estar fazendo o acompanhamento da política pública lá na ponta. A gente tem que estar junto, fortalecendo essas pessoas que ainda estão trabalhando. Aqui em Porto Alegre tem escola que ainda está funcionando da rede municipal. Tem terceirizado de trabalhar, tem professora tendo que ir para a escola. Como é que a gente garante que as pessoas sejam evacuadas do seu local de trabalho e garanta alimentação para as comunidades mais pobres? Como é que a gente garante as marmitas para as pessoas em situação de rua? Aqui no Sul, as pessoas já morrem de frio. Ano passado, duas pessoas em situação de rua morreram de frio. Vamos permitir que, novamente, mais um ano, as pessoas morram de tuberculose, de virose, de pandemia. Não, como é que a gente trabalha para denunciar? Eu acho que uma campanha forte de denúncia, e colocando o Bolsonaro dentro desse bojo. Não pode governar por decreto, não pode mais governar nesse sentido que vem governando, não está apresentando propostas, não está contribuindo para que a gente consiga minimamente ter um plano emergencial. O impeachment, acho que nesse sentido também foi muito bem colocado, né? A gente precisa debater o que significa isso com as pessoas. Permitir que ele siga governando da forma com que está governando, e a gente simplesmente bate as nossas panelas às 20 horas. Como é que a gente consegue pensar essas combinações políticas, táticas dentro do parlamento, dentro das câmaras de vereadores, dentro das assembleias legislativas, dentro do Congresso, e junto com esse povo que está todo em casa apreensivo, querendo mudanças, querendo direitos já. Então, acho que é um pouco do que a gente vem percebendo, assim, sabe? Ver esse momento que a gente está passando enquanto uma oportunidade da gente renovar nossas formas de comunicação, da gente falar ainda mais sobre os problemas que atingem o nosso povo, para a gente fazer essas ligações, essas conexões que a Érica muito bem colocou antes. Não vamos esperar passar essa pandemia, vamos desde já usar todas as nossas redes para produzir esse tipo de conversa, essa conversa boa. As pessoas estão angustiadas nas suas casas. Como é que a gente dá assunto bom para as pessoas? Para além das questões subjetivas, da nossa saúde mental, que sim, tem que estar resguardada, como é que a gente coloca a política como um espaço também de realização, onde a gente se torna sujeito, onde a gente consegue pensar, propor e agir e avaliar, sabe? Então, acho que esse encanto
do descrédito que a política institucional perdeu, e com razão, como é que nesse momento de pandemia a gente consegue resgatar também e colocar os nossos problemas na ordem do dia. São muitos problemas, a gente precisa conversar sobre todos eles, acumular sobre todos eles e exigir. Não vai vir nada de graça. Quiçá do governo Bolsonaro, do Eduardo Leite, aqui do Rio Grande do Sul, estão fazendo o mínimo porque deixaram de fazer antes com motivos econômicos e políticos. Como é que a gente não abre mão também de estar denunciando a situação que está colocada hoje, que faz com que a gente tenha muito aquém para estar enfrentando essa crise? Enfim, era alguma das questões que eu queria trazer para vocês. Estou ansiosa aí para ouvir as perguntas. Obrigada, Karen. Só para avisar aqui que me comunicaram que a gente chegou a 800 mil assinaturas do pedido de impeachment online. Então, estamos crescendo, gente. Muito bom. Queria pedir, então, agora para a Karen Ricoldi falar. Ela que é técnica de enfermagem, né? E também é diretora de patrimônio do Sindsaúde, que é um grande sindicato nosso lá no Rio Grande do Sul. Boa noite a todas. Bom, tem muita coisa para se falar sobre esses assuntos, tanto como sobre a Covid-19, quanto sobre nós mulheres trabalhadoras. A área da saúde é uma que provavelmente de entre 90% e 95% é mulheres que batalham dentro de casa, que batalham nos seus ambientes de trabalho, às vezes 1 ou 2 hospitais, saem de um correndo, cuidam dos filhos, levam para colégio, fazem comida, elas são múltiplas todo o tempo. E agora com a Covid a gente tem visto, as crianças não têm com quem ficar, não tem aonde ficar. E a mãe, como é que fica? Larga o seu trabalho, fica em casa, paga depois, é demitida ou é descontada, vai faltar o dinheiro no final do mês, aquilo que ela leva para casa, a comida, o aluguel, a roupa, isso como é que vai ficar depois? Eles vão deixar as pessoas nesse período em stand-by, não se sabe como é que se faz. Então, assim, o Sindsaúde, desde segunda-feira, tem feito algumas atividades de protesto na frente de alguns hospitais. Iniciamos com Mãe de Deus, fizemos Santa Casa, PUC, Hospital Pronto Socorro, Conceição, hoje, por sinal, foi Conceição. Amanhã haverá mais, é o último dia da semana, né? Então, vamos intensificar também esses movimentos. Mas para quê? Para mostrar para a sociedade que o trabalhador, aquele que vai estar aí cuidando do adoentado, cuidando de quem estiver contaminado ou suspeito de Covid, está sendo menosprezado, está sendo deixado de lado a sua segurança. Nós vemos falta de material, ou melhor, a proibição de uso de máscara, de luvas para o atendimento a pessoas que estão com suspeita, as empresas dizendo que não tem material, e a gente sabe que não é bem assim, nenhum hospital fica sem estoque desse tipo de material, ou se está faltando é por um motivo óbvio, não fizeram o seu trabalho, que é manter uma reserva, é ter sempre material em estoque. Nós vemos a saúde pública aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei como é que está nos outros estados, mas aqui, Porto Alegre e região, nós vemos falta de material de péssima qualidade, sucateamento nos setores, nós vemos amontoamento de pessoas para ser atendidas, algumas sem condições nenhuma de ser atendida, ou deitadas em chão, em papelão, em poltronas que não tem mais nem condições de estar ali, ou cadeiras duras. Então, assim, não damos mais condições nem de trabalho e nem de atendimento. Porto Alegre tem sido, desde o final do ano passado, uma intensiva do Marquesan de querer demitir maciçamente uma equipe já treinada na área da saúde, que é a equipe do IMESF. São mais de 1.800 trabalhadores que, desde 2013, são treinados para trabalhar na saúde básica, que têm
treinamentos semanais, diários, estão sempre recebendo novas informações, são equipes de vacinadores treinados e que foram simplesmente trocados por terceirizadas, com pessoas que são técnicos de enfermagem e que, na maioria das vezes, nunca sequer trabalharam na área da saúde básica, que não tem noção de vacinação, que não tem noção de trabalhar na comunidade e que agora a gente vê eles apavorados com a situação de uma epidemia e que não tem também material para trabalhar, não tem EPIs para trabalhar, e isso a gente vem denunciando rápido para não acontecer de nossos trabalhadores serem atingidos também, serem contaminados pela epidemia, e a gente não tem quem atenda. Nós vamos ter um momento em que a gente não sabe mais o que vai fazer, a gente não vai ter pessoal para atender. Hoje, dentro do sindicato, está sendo recebido denúncias pelo site, por telefone, de trabalhadores onde recebem ameaças, assédio moral, da própria chefia, porque não podem utilizar máscara para não criar pânico. Cria-se um pânico interno, cria-se uma dor naquele trabalhador que não quer mais estar ali. Eles trabalham não só pelo valor do seu trabalho financeiro, mas por aquilo que eles sentem. Nenhum trabalhador da saúde vai para essa área porque quer ficar rico, porque ninguém vai ficar rico na área de trabalho da saúde. Nós ficamos, sentimos o paciente, nós amamos o que fazemos, temos o controle enquanto a gente é respeitado. A partir do momento que a gente não é respeitado pela nossa chefia, fica muito mais difícil de se trabalhar. Eu espero que esse momento nós tenhamos, tanto pela sociedade quanto pelos nossos administradores, uma visão mais ampla de quem está na ponta, de quem vai receber os nossos pacientes. E a gente espera que isso não fique mais difícil com essas negativas e com desrespeito ao nosso trabalhador. Obrigada. Obrigada. Claro, Érica, pode falar. Com o que a Karen dizia, eu acho super importante essa colocação que ela traz da valorização dos profissionais da área da saúde, não só em momentos de crises sanitárias como agora, e os profissionais da área da saúde, desde a pessoa que está ali atendendo a enfermeira, o auxiliar de enfermagem, não só o médico. A gente tem uma ideia muito classista, muito burguesa, muito elitizada, de olhar para a saúde e achar que a autoridade em saúde é aquela que pode dar conta de fazer com que as questões em saúde funcionem, é apenas o médico. Então eu acho que este momento, e o que a Karen coloca, é muito importante para a gente chamar a sociedade para respeitar os profissionais, desde a recepção, que muitas vezes não são profissionais de saúde, até os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os auxiliares, e não só estes profissionais da ponta, porque agora na crise sanitária, se não fossem os lixeiros também retirando os nossos lixos, o que seriam das nossas cidades, o que seriam dos nossos estados? Então que a gente possa, a partir da fala da Karen, começar a valorizar todos os profissionais e todas as profissões, porque todo mundo é importante, não são só juízes, não são só médicos, nós precisamos imediatamente romper com essa ideia burguesa, com essa ideia branca, com essa ideia classista, de que algumas profissões são fundamentais e importantes e outras são desvalorizadas. Se não fossem os enfermeiros, se não fossem os técnicos, se não fossem os lixeiros, se não fossem as pessoas que estão neste momento saindo das suas casas e trabalhando para garantir uma dignidade sanitária, o mínimo de dignidade, de funcionalidade da sociedade, nós estaríamos perdidos. Então é super importante nós também revermos esses conceitos e essa ideia que foi implementada nas nossas cabeças de que algumas profissões são importantes e outras são desprezíveis. Eu venho da área da saúde também, Karen, e a gente sabe como os médicos nos tratam, como os gerontólogos, enfermeiros, como todos os outros agentes de saúde são menosprezados. Então este é o momento também de nós olharmos para as outras profissões e de entender o quanto todo mundo, todo profissional, dependendo
independente da sua área, é um pilar fundamental para que o organismo social funcione. Era só isso que eu queria adendar. Obrigada, Érica. Só antes da gente passar para as perguntas, a gente vai colocar aqui, tem o pronunciamento da Fernanda, 7 minutos que ela acabou de falar. Talvez a gente que está participando da live não escute, mas todo mundo que está participando, nos vendo no Facebook, vai poder assistir. Tá, gente? 7 minutos e a gente volta para finalizar a live. Da sessão, os deputados têm falado pela liderança. Deputada Fernanda Melchiona. Obrigada, presidente. Eu quero começar dizendo que, lamentavelmente, hoje já são 77 mortos e quase 3.000 pessoas infectadas. Que esse número pode e deve estar subnotificado diante da demora em que o Brasil assumiu e ainda não chegou os equipamentos de testagem rápida para proteger a nossa população. Nesse quadro, que nós temos um presidente que, lamentavelmente, é obscurantista e decidiu liderar a extrema-direita, fazendo do seu Deus o Deus mercado, colocando o lucro acima da vida e não liderar a nação para enfrentar uma pandemia e um vírus extremamente perigoso, nós temos muitas responsabilidades. É um começo muito importante, presidente, esse projeto que está sendo votado hoje, e nós queremos, sim, fazer o debate sobre a necessidade de uma renda básica emergencial que permita fazer o isolamento social necessário para que o vírus não se espalhe mais e a gente possa atender com os leitos de UTI, respiradores, a população que vai sendo infectada. O que nós vimos nos outros países foi justamente um crescimento geométrico, e a curva do Brasil é muito parecida com a Itália. É claro que o leviano e responsável do Bolsonaro diz que o Brasil não pode ser comparado com a Itália porque a população idosa lá é muito maior. Mas é tão ignorante que não fala das 30% dos brasileiros e brasileiras que não têm água tratada, que não fala dos 50% de brasileiros e brasileiras que não têm saneamento básico e, portanto, num país tão desigual como o nosso, é óbvio que os pobres, os trabalhadores e as mulheres são muito precarizados e têm mais, lamentavelmente, possibilidades de se contaminar e não fazer a adequação necessária. Mais do que isso, os trabalhadores não podem decidir se vão morrer de fome ou se vão contrair coronavírus. E o absurdo da fala do Bolsonaro no pronunciamento no penúltimo dia é um escândalo, porque mostra que a política deles é botar o lucro acima da vida, tentando dar uma ideia de normalidade, pressionando as empresas para começar e a voltar a trabalhar, que tem impacto nos municípios, que tem impacto em empresas que estão chamando seus funcionários para voltar a trabalhar de uma maneira leviana e de uma maneira irresponsável. O isolamento vertical é no mínimo, de uma ignorância sem fim, porque é óbvio que os jovens convivem com os idosos, é óbvio que os jovens convivem com a população de risco, e nós já estamos vendo aonde isso está levando na Itália, com centenas de mortos diariamente. Nós já estamos vendo como a epidemia chegou na Espanha, ou como está agora nos Estados Unidos, com mais infectados do que na China. Então, a situação é muito grave, e nós queremos dizer que esse projeto é um bom começo. A proposta do Guedes é a renda miserável, de R$200 por integrante da família, com a possibilidade de mais um integrante da família, transformando apenas em R$400 a renda mínima. Esse projeto garante R$500 e mais R$500, podendo totalizar R$1.000. Eu quero lhe agradecer, presidente Rodrigo Maia, especialmente a inclusão do tema das mulheres, das famílias monoparentais, que tinham um problema de redação no texto muito grave, que poderia fazer com que uma mulher, chefe de família com 4 filhos, acabasse com uma renda de apenas R$500. A sessão foi suspensa ontem para a gente poder chegar numa redação que garantiu às famílias monoparentais o valor
de os 2 benefícios, ou seja, R$1.000. Mas é óbvio que essa renda é um bom começo, mas ainda é insuficiente. Nós precisamos atingir 100 milhões de brasileiros e brasileiras. Nós precisamos atingir uma renda básica que ainda seja maior. Por isso que nós temos um destaque do pessoal propondo uma renda básica de R$1.000, podendo chegar a R$2.000, para que, de fato, um motorista de aplicativo que tinha uma renda de até 3 salários mínimos possa reaver um pedaço da sua qualidade de vida, um pedaço do seu ganha-pão para poder enfrentar esses tempos. Quero dizer também que nós vamos manter essa luta e movimentos importantes, como o da renda básica emergencial, que está construído com 150 entidades que nós apoiamos, cerca de 500 mil assinaturas, e certamente precisam seguir lutando para ampliar esses recursos. Nós vamos seguir com o PL da oposição, que é um PL muito importante, que a gente unificou as construções do PSOL, que era o PL 698, do PT, do PCdoB, do PSB, do PDT, da Rede, num único projeto, e que, obviamente, nós seguiremos defendendo aqui nessa tribuna nas próximas semanas. Quero concluir, presidente, que eu não consigo enxergar meu tempo, mas não quero passar do tempo, dizendo que nós precisamos fazer esse debate. Quem vai pagar a conta? Não é possível que seja a vida das pessoas. A vida está acima do lucro. E se for para debater recursos, nós podemos debater a necessidade da tributação das grandes fortunas, por exemplo. O Brasil tem 206 bilionários que têm juntos uma renda de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, taxando em apenas 2%. Esses bilionários, nós poderíamos ter uma arrecadação de 34 bilhões. 3%, perdão. Nós podemos, sim, zerar a taxa Selic para as operações compromissadas, fazendo com que o economista Eduardo Moreira apresentou uma arrecadação de 50 bilhões. Nós podemos, sim, auditar a dívida pública e, como fala o pessoal da Auditoria Cidadã, garantir que 1 trilhão de reais que por ano vai para a dívida pública seja destinado para salvar vidas. Ou seja, nós temos muitas alternativas. Infelizmente, o Bolsonaro escolheu o obscurantismo, o Bolsonaro escolheu governar para que o lucro esteja acima da vida e seguir governando para a extrema-direita, que, de fato, desconsidera a Organização Mundial de Saúde, desconsidera a ciência, desconsidera a pesquisa, mas nós precisamos urgentemente a suspensão dos trabalhos hoje, para que não tenha mais mortes amanhã. Para encerrar, essa renda mínima é um bom começo. Nós fizemos o destaque, lutaremos por ele, mas, obviamente, o pessoal votará a favor desse projeto e seguirá na luta por direitos para os trabalhadores da saúde, por isolamento hoje para que não se morra amanhã, por uma renda mínima maior e, ao mesmo tempo, pelo Fora Bolsonaro. Eu vou passar a palavra. Então tá, gente. Pessoal aqui informando que acabou, então, a fala da Fernanda, muito bom. E para a gente, então, agora ir para os encaminhamentos aqui do nosso debate, agradecer as novas pessoas que entraram, sério que muita gente entrou agora, mas depois a live vai ficar disponível, né, para quem quiser assistir. E, enfim, chegaram algumas perguntas aqui, eu separei uma, agora a ideia é a gente acabar com 3 minutos cada uma, né, para a gente já ir finalizando, e começar pela... Eu tenho uma pergunta aqui, uma pergunta não, mas uma afirmação que eu penso que seria muito bom para a Luciana, né, que uma menina falou, tem dinheiro sim, vamos pressionar, quem produz toda a riqueza são os trabalhadores, os bancos não produzem nada. Né, então, de repente a gente podia começar com a Luciana, né, que talvez ela tenha que sair, e aí depois eu passo para as demais aqui, tem mais algumas outras perguntas, também falar aqui a Camila Carvalho, disse assim, a pandemia ilumina uma série de contradições históricas do nosso país, como articular as demandas imediatas do povo frente ao coronavírus com a construção de um projeto de país que enfrente essas contradições históricas. Achei muito bom, que acho que conecta um pouco tudo isso que a gente está vivendo. Luciana, se tu quiser falar, então. Com certeza, essa pergunta é bem propícia para a gente debater o problema estrutural que o país enfrenta em relação a
distribuição de renda e a concentração de riqueza, né? Eu vou adiantar para vocês aqui o último vídeo da série que eu estou produzindo sobre os 10 mais ricos do Brasil, falando de quem é o campeão, né? O primeiro da lista é o Jorge Paulo Lemann, que é um dos donos da 3G Capital, que é um fundo de investimentos. E ele tem de riqueza acumulada em patrimônio e dinheiro e ações 104,7 bilhões de reais. Vejam bem, 104,7 bilhões esse cidadão tem no seu patrimônio. Ele é um senhor de 80 anos. Então, se ele viver até os 100 anos, que é difícil alguém viver até os 100 anos, mas digamos que ele consiga, até porque, né, tem todos os recursos para isso, e gastasse 1 milhão por mês, vejam só, 1 milhão por mês é um dinheirão, ele conseguiria gastar 240 milhões de reais até o final da sua vida. E sobraria 104,5 bilhões ainda, né? Porque ele tem 104,7. Então, vejam só. E esses 104,5 bilhões, ele poderia sustentar a família dele, porque falecendo fica com a família o dinheiro, a família por 10.450 anos, gastando esses mesmos 1 milhão por mês. E isso significa 348 gerações da família do seu Jorge Paulo Lemann, sem precisar trabalhar, gastando 1 milhão por mês para não precisar fazer nada. E aí ainda vem os liberais falar para a gente sobre meritocracia, né? Porque eles sempre dizem que as pessoas têm que desenvolver os seus méritos e ganhar por mérito próprio, são contra o Bolsa Família porque não tem mérito, e essa fortuna toda, né, que pode sustentar 348 gerações, que é nada menos do que 5 vezes a era cristã, né? Nós já temos... nós estamos no ano 2020, né, da era cristã, então é 5 vezes tudo que nós já vivemos como humanidade até hoje, desde a história do nascimento de Jesus, né? Esse pessoal aí vai poder usufruir. A gente nem sabe se vai ter planeta, né, daqui a 1 milhão, a 10 mil anos. Então, é uma coisa realmente impressionante a concentração de riqueza que existe no Brasil. E quando a gente fala desses números, as pessoas não têm noção, né, porque nenhum de nós nunca chegou perto de nenhuma quantidade de dinheiro como essa, mas é algo realmente impressionante. Então, esses números, eles demonstram que primeiro que o nosso sistema tributário é totalmente injusto. Né? Ele tributa, por exemplo, os bancos com 15% sobre o lucro líquido, enquanto que um trabalhador assalariado, ele chega a pagar 22% de imposto de renda, os bancos pagam de imposto 15% sobre o lucro líquido. Só que o dinheiro que é distribuído dos bancos para os acionistas desse banco não tem tributação de imposto de renda. Então, por exemplo, o cidadão que é o segundo da lista da Forbes de mais ricos do mundo, que é o Joseph Safra, ele tem 95 bilhões de reais acumulado, que ele ganhou na especulação, principalmente porque banco não produz nada, banco só gira o dinheiro, e ele, ao receber os lucros do banco, que ele é dono, ele não paga imposto de renda. Tá? Então, é um escândalo o nosso sistema tributário, por isso a gente luta pelo imposto sobre grandes fortunas, né, que eu apresentei quando eu era deputada, e agora a Fernanda segue lutando aí, a nossa bancada segue lutando, especialmente a Fernanda, a Sam e o David, para que seja de fato votado esse projeto, que chegou inclusive a ser aprovado na CCJ, na época que eu era deputada, e é por isso também que a gente vai insistir na renda básica decente, né? Porque os R$500 que
que o Rodrigo Maia está propondo é absolutamente insuficiente para garantir a sobrevivência das pessoas. Então, nós vamos seguir insistindo na renda básica de pelo menos um salário mínimo para as pessoas que necessitam, mostrando que existe sim uma concentração de riqueza absurda nesse país e que a gente não pode aceitar que esse sistema tributário siga desse jeito. A nossa luta, ela é uma luta que vai contra os interesses do sistema capitalista, porque o sistema capitalista necessita dessa concentração de riqueza cada vez mais concentrada para garantir o funcionamento da sua lógica de concentração. Então, nós vamos, ao fazer essa luta pela renda básica, ao fazer pela renda básica decente, né, ao fazer a luta contra as grandes fortunas acumuladas e exigir o imposto sobre as grandes fortunas, a gente está também demonstrando a falácia desse sistema, que não tem nada de meritocrático, que não tem nada de democrático na sua essência, e que só penaliza os trabalhadores, as classes médias, a classe trabalhadora, sempre concentrando a riqueza nas mãos de poucos. Se algum saldo positivo se pode tirar dessa tragédia que é a pandemia do Covid, é trazer à tona toda essa desigualdade e fortalecer a nossa luta para mudar esse sistema. Oi, gente, voltei aqui rapidinho. E quero agradecer muito a qualidade do debate, né, que eu fiquei acompanhando um pedaço no plenário e a Paola também me monitorando da qualidade da contribuição das nossas companheiras, agradecer muito tempo que Luciana Genro, Sâmia Bonfim, Érica Hilton, a Karen Santos e a nossa Karen da Saúde dedicaram a esse debate muito importante. Acho que a Luciana sintetizou bem como a nossa luta, claro, tem uma luta emergencial, que é a guerra contra o coronavírus e, obviamente, a sua repercussão na vida dos trabalhadores e das mulheres, mas esse debate desse momento em que o nosso povo está em risco também abre margem para discutir que sistema é esse, né? Que coloca o lucro acima da vida, que está devastando o meio ambiente, que quer seguir lucrando às custas da nossa população, que é isso que o Bolsonaro tem tentado fazer ao querer que as pessoas voltem ao trabalho, e esse isolamento vertical, que é um absurdo, que vai expor a nossa população. Como eu disse no início, já são 77 mortos e quase 3 mil infectados, a situação no nosso país é grave e nós, obviamente, precisamos fazer uma luta política para que tenha uma renda mínima necessária, né? Hoje foi um começo, mas é absolutamente insuficiente. Nós temos um destaque do pessoal aumentando para R$1.000 e podendo dobrar o valor do benefício, e ao mesmo tempo garantindo direito para os nossos trabalhadores na saúde e a ampliação do Sistema Único de Saúde, né? Nós temos no Rio Grande do Sul só 1.100 respiradores, como a Luciana tem falado no estado. Quando aumenta o número de pessoas infectadas, obviamente aumenta a sobrecarga nos serviços de saúde, e nesse colapso os trabalhadores que estão sem equipamento de proteção individual, e são nossos heróis e heroínas, ficam expostos, e muita gente, infelizmente, vem a óbito, como tem acontecido em outros países, por falta de leito para todos. Então é preciso discutir também esse sistema, porque a agenda econômica do Bolsonaro, do Guedes, o ultraliberalismo, o sistema capitalista que gerou essa crise de concentração de riqueza. Hoje, o Brasil tem mais bilionários do que tinha antes da crise em 2014, né? Nós temos gente que ficou mais rica, enquanto a população perdeu renda, perdeu salário, está sofrendo com arroz salarial, enfim. Então, de onde tirar não falta. Por isso nós desarquivamos o projeto da taxação das grandes fortunas apresentado pela Luciana em 2008, por isso que a gente faz o debate da dívida pública, eu, Sami e David aqui no Congresso, por isso que a gente faz o debate de taxação de lucros e dividendos, e o pessoal tem projetos nesse sentido. Então, são muitas lutas que precisam ser feitas. Eu quero dizer para vocês que o relator acaba de anunciar um aumento de R$600 a renda mínima, podendo ficar em 1.200 por família. Obviamente é um passinho importante, mas ainda insuficiente. Essa luta vai fortalecer a luta pela renda básica necessária, a luta por ampliar esses valores e mais, ampliar o número de beneficiados. Pelo projeto esse que vai ser votado, só 25 milhões de pessoas terão acesso. Que bom que 25 milhões de pessoas terão acesso, mas nós precisamos atingir 100 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, entre os intermitentes, os informais, os ambulantes, os motoristas de aplicativo, todo mundo que está no desemprego e na informalidade. Então, ainda muito precisa ser alcançado. Eu quero só concluir mesmo
Além de agradecer as minhas amigas que estão aqui, companheiras, e vão falar, claro, para encerrar, dizendo que o Bolsonaro, que estava dizendo para voltar na normalidade, que fez todo aquele discurso lunático, que tem atacado a ciência, agora está tentando mentir nas redes sociais que essa é uma vitória dele. Ele foi derrotado. A renda mínima que ele estava propondo era R$200, podendo chegar a 400, que não era uma renda mínima, era renda miserável, né? Agora se ampliou a partir da luta política do povo, a partir de movimentos como renda básica, que Sâmia, inclusive, foi uma das primeiras companheiras, Sâmia Bonfim, a ter contato com essas lideranças, mandou para mim na época e tal, eles têm 500 mil assinaturas, Sâmia, ajudou muito nessa luta para ampliar os valores, uma vitória da oposição e, enfim, uma vitória, uma mudança importante, ainda insuficiente, mas uma mudança importante. Certamente o Bolsonaro está sendo derrotado na prática com essa votação, mas a gente precisa derrotar ele estrategicamente e historicamente. Por isso a luta do impeachment segue colada com a luta da renda básica e por direito para os trabalhadores da saúde. Obrigada pela presença de vocês, meninas. Beijo grande. Eu fico com um aqui. Obrigada. Então, gente, vamos passar então para concluir agora a Karen Ricolt. Karen, não era assim? Ah, calma. A gente tem que fechar o microfone aqui. Oi, gente. Sâmia, oi. Sâmia, se tu quiser falar agora também, porque tu tá no plenário, né? Daí a gente vai para as conclusões também. Um olho no peixe, outro no gato, olhando a sessão em um computador e utilizando aqui a nossa transmissão ao vivo no celular. Primeiro, eu fazer uma breve consideração sobre o que a Fer já disse, sobre esse primeiro passo que foi a aprovação da renda básica em plenário. Não é aquela que nós defendemos, a gente sabe que o Brasil tem condições, sim, de oferecer um salário mínimo para ainda mais pessoas, todas aquelas que estão na informalidade, os desempregados, aquelas que têm uma renda baixíssima. Afinal de contas, a Luciana já explicitou todos os dados, né? São pouquíssimas pessoas com uma altíssima concentração de renda, sem que sejam taxadas devidamente, sem contar os lucros dos bancos, que ano após ano também batem recordes, que também não são taxados. E agora a gente vê todos aqueles, ou quase todos aqueles, que nos últimos anos defenderam a agenda do ajuste, de retirada de direitos sociais, que aprovaram a emenda constitucional 95, serem obrigados a reconhecer que é necessário o papel do Estado, que é necessário ter orçamento para atender a população brasileira, porque, afinal de contas, o coronavírus tem um risco de propagação e de morte de todo mundo, das pessoas mais ricas e mais pobres, evidente. As pessoas são mais pobres, que são mais vulneráveis, têm menos condições de higiene, de acesso a sabonete, a água tratada, a esgoto tratado, estão mais expostas aos riscos, mas todo mundo que pegar o coronavírus corre riscos igualmente, se tratando de pessoas que têm doenças crônicas ou pessoas que são idosas. Então, precisou uma pandemia como essa chegar no andar de cima para que aqueles que estão no andar de cima reconheçam que é necessário ter o papel do Estado e rever toda a lógica liberal que eles defenderam nos últimos anos. É necessário, sim, um SUS fortalecido com investimentos. É necessário, sim, a taxação daqueles que estão no andar de cima, que concentram muita renda para que a população tenha acesso aos direitos básicos. É necessário, sim, que a população que vive nas comunidades e favelas, e eu pude falar um pouco mais cedo, Fer, na nossa live, do projeto que o pessoal também apresentou de um plano de emergência para as comunidades e favelas, porque tem muita gente que não tem acesso ao mínimo para garantir, inclusive, suas condições de higiene. A gente espera que, de acordo com a luta que está sendo travada no Congresso, nas redes sociais, a gente também possa avançar com essa pauta. Então, chegou o momento da gente, em primeiro lugar, garantir a saúde pública da população, garantir a proteção social, mas não deixar de colocar na ordem do dia que o principal problema para a proliferação e manutenção do vírus do país se chama Jair Bolsonaro, pelo seu discurso negacionista do vírus, pela sua irresponsabilidade de tentar fazer com que as pessoas saiam do isolamento e pela sua indisposição de fazer com que os mais vulneráveis tenham renda nesse processo de quarentena para garantir o isolamento como direito. Por isso, não sou daquelas, pelo contrário, que acham que primeiro a gente cuida
da questão de saúde, das questões sociais, para depois pensar no presidente da República, porque é uma luta combinada, tendo em vista que enquanto ele continua como presidente, a luta em defesa da saúde pública e da proteção social corre um sério risco, porque ele tem a caneta na mão, ele tem um poder de discurso muito forte que influencia as instituições e influencia o povo brasileiro e precisa ser imediatamente removido do cargo. Por isso, fica mais uma vez o convite para que as pessoas entrem no site, o link eu sei que está fixado aqui, assinem o abaixo-assinado para aumentar a pressão pelo impeachment do senhor Jair Bolsonaro. Valeu, beijo, gente. Obrigada, Sami. Então, Karen Ricoldi, tá me escutando? Tá. O teu microfone acho que tá desligado, querida. Oi? Deu agora? Deu, sim. Se puder concluir pra gente também, por favor. Bom, o Sim Saúde tem um lema, e ele diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Isso está sendo minimizado pelo Estado, nós temos visto ele sucateando há muito tempo, e nós não queremos isso. O Sim Saúde está na batalha por todos os trabalhadores, e todos estamos abaixo de uma tragédia. Pode acontecer a qualquer momento. Nós temos certeza de que temos pessoas que estão lutando por nós ainda, mas tem muitos que querem só lucrar com isso. Nós vemos no momento um desmonte da saúde e estamos lutando para que isso não aconteça mais. Queremos um Estado, ou queremos um país com a saúde pública como estava começando a acontecer. Nós estávamos fazendo a prevenção da saúde e hoje a gente não consegue mais fazer isso. Estamos sempre correndo atrás, porque foi congelado os valores que podiam estar salvando vidas, que podiam estar acrescentando dentro dos hospitais. Isso não está acontecendo. Eu agradeço o convite de vocês. É a minha primeira vez numa live. Eu estou bem perdida aqui nessa informática, não é meu forte. Gostei muito, muito obrigada. E eu acredito que todos nós juntos podemos mudar o nosso país e a nossa saúde também. Obrigada. Obrigada, Karen. Foi ótimo. Vou passar então para Karen Santos, para a gente concluir também, e depois a Érica. Então, gurias, de novo agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, falar de Brasil no meio dessa crise, a gente pensar que a gente vive um país todo atrasado em relação a várias demandas históricas nossas, de reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária. Como é que a gente linka isso, né? Que é a pergunta que a Camila colocou. Eu acho que a gente tem que pensar agora nas medidas emergenciais que não sejam só paliativas. A questão da moradia é algo que me incomoda muito aqui na cidade de Porto Alegre. A gente vai só fazer uns puxadinhos para a crise, depois vamos mandar as pessoas de volta para a rua, para os alambrados? Não, como é que a gente linka essas pautas imediatas com essas questões não resolvidas no nosso país? Nossa base produtiva hoje já não estava garantindo emprego e renda para todas as pessoas. Como é que a gente pensa em novas bases produtivas? Não dá mais para ser só commodity, que nem na época do colonizador. A gente tem que pensar em desenvolvimento tecnológico, por isso a defesa das universidades públicas, que são os nossos polos, né, de produção de conhecimento. Uma coisa está linkada com a outra. Como é que a gente pensa a questão da saúde? Vamos deixar as pessoas morrerem porque os leitos privados não vão querer atender? Como é que a gente revoga a PEC do teto dos gastos? Como é que a gente combina isso com uma luta radical pela estatização dos nossos hospitais, na rede privada? Né? Mas para isso a gente precisa de força social, disputar essas consciências para entender essa dimensão que é o Brasil, essas contradições que envolve o nosso desenvolvimento histórico retardado. Como é que a gente consegue organizar e pressionar, né? Ter força social e ter força política para empurrando esses governos para fora, né? Fora Bolsonaro e fora todos esses governos que até ontem estavam comprometidos com uma necropolítica, com o deixa morrer, diminui o índice de desempregado, diminui o índice de pessoas analfabetas, diminui o índice de pessoas em situação de rua, simplesmente deixando morrer, ou com a guerra às drogas.
O modelo que estava antes também já não servia. O que está agora é que está mais aflorado. As pessoas estão atentas, alertas e debatendo política. Para nós, que sempre fomos minoria, na defensiva, é uma grande oportunidade de disputar essas mentes, de disputar não só no sentido do discurso, mas envolvendo nessas redes de solidariedades ativas que estão surgindo das próprias pessoas. Como é que a gente coloca política nisso? Não é só política pública que a gente quer, tem um teto isso, né? A gente quer debater o conteúdo do SUS, o conteúdo da rede de escola pública, a gente quer debater o conteúdo das coisas para a nossa perspectiva, para a nossa emancipação, para a gente ter direito já. Fora Bolsonaro está linkado a isso, não tem como a gente permitir que esse cara siga governando, fazendo as brutalidades que está fazendo. Mas é para além do Bolsonaro, né? Porque sempre fica aquela interrogação, tira o Bolsonaro e faz o quê? Tá? E como é que a gente vai preparando o nosso povo para entender que o nosso problema é muito maior do que a crise política? É todo um Brasil que é feito para os ricos, para quem mais ricos, que a concentração de riqueza se aglutine na mão de cada vez menos pessoas e que não tem compromisso nenhum desenvolver a nossa economia para resolver os nossos problemas. Eles estão resolvendo os problemas deles, né? Então, acho que isso daí vai ser bem importante, a gente está sempre martelando, assim, para a nossa comunidade, para o nosso povo sacar o que a gente tem a dizer. No mais, agradecer, deixar as redes aí do Coletivo Alicerce, do nosso mandato à disposição. No Instagram é Resista Nega, no Facebook é Coletivo Alicerce, Karen Santos. Estamos aí à disposição sempre, gurias. Contem com a gente. Obrigada, Karen. Obrigada por ter participado. E então, para a gente finalizar, Érica, pode falar para a gente, por favor. Bom, não vou me alongar muito, não quero ser redundante, tudo isso que já foi dito e acho que exemplifica muito bem o debate que nós estamos tentando fazer e qualificar. A Luciana Genro trouxe dados que nos deixam espantadas, mas que não é nenhuma novidade num país desigual, num país onde nós temos um grupo minúsculo de ricos e um grupo imenso de pessoas pobres morrendo de fomes, né, e de outras necessidades. A discussão que nós estamos fazendo aqui diante do coronavírus, diante dessa pandemia, é uma discussão que nós ativistas, é uma discussão que nós do PSOL já fazemos muito antes do coronavírus chegar, porque se nós tivéssemos conseguido qualificar esse debate, nós tivéssemos conseguido estruturar a sociedade de uma forma diferente dessa política neoliberal, dessa política de morte, dessa necropolítica, ao chegar uma pandemia, ao chegar uma crise sanitária, que é algo que a gente não pode conter, talvez nós estivéssemos em uma situação melhor para lidar com isso. Se nós não tivéssemos políticos que atacassem o incentivo à pesquisa, se nós não tivéssemos políticos que menosprezassem os profissionais da área da saúde, se nós não tivéssemos políticos que pensassem sim no lucro acima da vida, se nós tivéssemos feito em São Paulo e em outros estados um enfrentamento sério da crise hídrica que afeta as periferias, que afeta o povo trabalhador, que afeta o povo pobre, porque não falta água nos grandes condomínios, nos condomínios de luxo, falta água há muito tempo. O que nós estamos discutindo aqui agora é um processo que é desde 1500, quando os colonizadores chegam nesta terra levando doença. É mais uma vez a gente vendo o povo que movimenta a economia, o povo que faz o país girar, o povo que é a estrutura da nação sendo precarizado para que os lucros, para que as grandes fortunas se mantenham. Então este debate que nós estamos fazendo aqui agora diante do coronavírus, está sendo promovido pela pandemia, é um debate que os ativistas, os militantes, os políticos já fazem muito antes. Nós precisamos nos preparar e conseguir uma sociedade equânime, não é igualitária, nós estamos falando de equidade, para que quando crises como essas ou semelhantes se apresentem, hajam estrutura. A cada dia que passa são mais pessoas em situação de rua, a cada dia que passa são mais pessoas no trabalho informal, a uberização sendo vendida como uma plataforma de sobrevivência e consolo às famílias de baixa renda, ao povo pobre, ao povo preto. Isso é inadmissível. E Bolsonaro vem personalizando, materializando toda esta política de morte, toda esta necropolítica, apresentando esta renda miserável que não dá para sustentar nada, apresentando projetos que não tendo seriedade para enfrentar a crise do coronavírus e todas as outras crises sociais que nós enfrentamos, porque o que nós temos são crises históricas, são crises sociais, são crises de colocar grupos como sendo objetos, como vidas como sendo menos importantes para garantir o sucesso
sustento e a sobrevivência de outras vidas. A gente tem falado um pouco sobre essa renda básica emergencial, que é super necessária e urgente que ela cresça, que ela amplie. E eu fico, sim, preocupada com as travestis transexuais que nem são consideradas gentes. A prostituição também é uma forma de trabalho informal, mas essas trabalhadoras não são consideradas humanas. Será que nós vamos conseguir discutir uma renda mínima, uma renda básica emergencial que atenda a demanda e a necessidade deste grupo, que não pode ir para a rua fazer os seus programas, que não tem outra metodologia de sobrevivência? Eu não ouvi na boca dos nossos representantes a palavra transexual e travestis, e eu trago aqui esses números que parecem ser corriqueiros, mas não são. 90% delas sobrevivem da prostituição e se encontram neste momento proibidas de exercerem o seu trabalho. A renda básica emergencial vai chegar até as travestis? A renda básica emergencial vai chegar nas casas de cafetinagem? A renda básica emergencial vai chegar nas grandes periferias? Ou vai ser necessário algum tipo de estrutura mínima? E aí a gente pensa, muitas delas sequer têm documentos, muitas delas sequer ainda conseguiram conquistar o direito ao nome. Nós estamos falando de direitos primários, nós estamos falando de direitos que precisavam ser vistos antes dessa pandemia. Então que esta pandemia nos sirva de lição, que essa pandemia seja um chamado, um alarme para que nós começamos a olhar para as raízes profundas dessa sociedade desigual, racista, que só visa o lucro em detrimento da vida e de muitas vidas, não são poucas vidas, porque os dados apresentados pela Luciana Genro é dados de uma classe minúscula, é uma minoria da sociedade brasileira que se beneficia desses números. A maior parte vive do seu trabalho, vive com salário mínimo, vive com renda abaixo de R$2.000. É dessas pessoas que nós estamos falando, é essas famílias, são esses idosos, são essas crianças que não têm água potável, que não têm esgoto, que não têm condição de enfrentar com dignidade esta e outras situações, porque a falta de dignidade ao povo trabalhador, ao povo periférico, às travestis deste país é muito antes do coronavírus. Nós estamos trazendo esse debate e linkando ele a este momento porque é oportuno, porque faz sentido, mas tudo que estamos debatendo diante da pandemia já estava sendo debatido antes que ela chegasse, e se nós tivéssemos tido a possibilidade de fazer esse debate de forma séria, de fazer esse debate de forma qualificada, talvez hoje a maior parte da sociedade não se encontrasse numa situação de miséria e de medo para enfrentar esta pandemia. Então, por isso, reforço a importância, sim, de assinar o pedido de impeachment, porque o que virá depois? O que virá depois nós vamos ver, nós vamos lidar também com aquilo que virá depois de Bolsonaro. O que nós estamos dizendo agora é que Bolsonaro não dá, Bolsonaro não pode continuar, porque Bolsonaro está matando os nossos cidadãos. Bolsonaro precisa ser retirado. E o governo que assumir depois de Bolsonaro vai assumir já enfraquecido, vai assumir percebendo que existe uma parcela imensa da sociedade articulada, que existe parlamentares articulados, pronto para derrubar governos fascistas, pronto para derrubar governos antidemocráticos, pronto para derrubar governo antipovo. Nós estamos nos articulando para mostrar para Bolsonaro que tudo aquilo que ele mais odeia vai derrubá-lo, porque ele não tem condição moral, emocional e cognitiva de permanecer na presidência da República. Ele é um ocupante daquela cadeira e precisa ser tirado de lá imediatamente. E nós não poderíamos assistir a todas essas absurdos de braços cruzados sem tomar nenhuma medida. Então eu convido as pessoas para que vá até os links das bios dos perfis de todo mundo. Eu sei que está fixado aqui, mas no meu perfil também está no link na minha bio. Vá, assine e vamos derrubar Bolsonaro, vamos enfrentar esta pandemia e depois que nós passarmos por ela, porque nós passaremos, ela vai passar, nós vamos começar a construir uma agenda política, um debate político que taxe, que discuta essas grandes fortunas absurdas, que discuta a vida e a dignidade do povo preto, do povo trabalhador, da comunidade LGBT, que é quem movimenta e quem faz este país acontecer. Muito obrigado pelo convite. Também estou à disposição pelas redes. No Instagram é Hilton _ no Instagram é Hilton _ Érica, no Facebook é Érica Hilton. Podem acionar a gente aqui em São Paulo, que estamos à disposição. Vamos fazer um trabalho forte, um trabalho unido. Vamos passar por esta pandemia e depois vamos mostrar o quão importante é discutir sociedade, é discutir racismo, é discutir capitalismo, machismo, feminicídio, crise hídrica e tantas outras questões que, se fossem tratadas anteriormente, hoje nós não nos encontraríamos num cenário tão
apocalíptico como que nós estamos vivendo agora. Muito obrigada, até logo, espero encontrá-las muito em breve, para um abraço, um aperto de mão, um cheiro no pescoço, para que isso logo passe. Érica, muito obrigada. As pessoas estão dizendo aqui, as falas da Érica arrepiam, e é verdade. Muito obrigada, gente, muito boa a live. Dizer que a gente, nessa 1 hora, a gente aumentou 5.000 assinaturas no impeachment, a gente está com 806, então estava com 801 e pouquinho, então muito bom. Pedir para todo mundo que está nos escutando, se puder compartilhar o link com a família, com amigos, e aproveitar os janelaços, panelaços, que é a nossa forma agora de nos auto-organizar para que a gente possa derrotar esse presidente criminoso que está aí no nosso país. Tá, gurias? Muito obrigada e boa noite a todos. Até mais, gurias. Beijo. Beijos, beijos. Tchau, obrigada.